Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 38.780 dólares. Bitcoin está extremamente forte, próximo das máximas do ano. E a grande dúvida agora é, temos força para os 40, para os 45, para os 50? Ou isso é uma armadilha e a gente pode ter quedas a partir daqui? Quero te passar as probabilidades no curto prazo, que eu acredito que vai acontecer. E além disso, também quero falar um pouco sobre o longo prazo, porque eu estou vendo 3 narrativas de pessoas acreditando que o mercado pode ter um ano muito ruim em 2024, algumas até acreditando que ele vai começar a cair agora. Vamos discutir sobre tudo isso. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, eu estou começando um tipo de conteúdo novo aqui no canal, é um conteúdo voltado para análise de longo prazo de altcoins. Nesse conteúdo eu te falo se eu invisto ou não na altcoin, quanto eu invisto, qual é o meu preço médio, onde eu comprei, onde eu vendi, e o mais importante, o que eu vou fazer a partir desse ano, né? Então, onde eu estou olhando para comprar, onde eu estou olhando para vender. E a primeira altcoin que eu lancei aqui foi a Polkadot, tá bom? Então não deixe de acompanhar esse vídeo aqui, deixa nos comentários qual altcoin que você quer que a gente analise nos próximos vídeos. E dá essa moral, compartilha com os amigos, curte lá, porque dependendo do resultado desse vídeo, a gente pode postar outro até amanhã, tá bom? Das mais pedidas ali. Então dá essa moral pra gente. A gente vai postando mais à medida que os resultados dos vídeos, desses novos vídeos, desse novo formato, for se consolidando como positivo. Legal? E você que já é membro, você já teve acesso a esse vídeo da Polkadot, eu gostaria de te avisar que eu postei 5 novos vídeos semelhantes ontem. Da Uniswap, da Synthetix, da Solana, da Agix e da Chainlink, beleza? Então, corre para você ter esse conteúdo exclusivo de membro. Sem contar que você já tem da Matic, já tem da ADA, já tem outras 5, né? São 10 no total agora, beleza? Tranquilo. Entendendo isso, vamos começar aqui para a nossa análise de longo prazo aqui. Eu quero falar um pouco sobre as narrativas. A primeira narrativa, ela tá ligada a compre no boato e venda no fato. Ou seja, estão falando que toda essa alta do Bitcoin aqui foi porque as pessoas estão especulando que o ETF vai ser aprovado. E quando ele for aprovado, a gente vai ter um dump nos mercados e tal. Aí usam comparações como, por exemplo, quando a gente teve o lançamento dos futuros, que foi bem no topo lá dos 20 mil dólares, e quando a gente teve o topo da Coinbase, quando foi o IPO dela aqui, né? E para mim, realmente, isso não faz nenhum sentido por alguns fatores, tá? O primeiro, quando a gente lançou os futuros, cara, a gente poderia tanto abrir longs quanto shorts, né? O contrato futuro da CME não é só de long. E segundo, a Coinbase, caras, beleza, tem uma correlação com o Bitcoin, inclusive subiu 50% esse mês aí, bom que a gente tem as ações, mas a Coinbase não é o Bitcoin, né? Então, os IPOs, normalmente, eles são propositalmente colocados em euforia, né? Quantos IPOs a gente teve no Brasil esse ano? Lá fora, pouquíssimos. No ano que vem, se a gente começar essa bull run mesmo, vão ter muito mais. Então, é natural que IPOs sejam na euforia, tá? Então, isso não quer dizer que o Bitcoin vai cair porque lançou alguma coisa, tá? E eu vou além, caras. Porque quando a gente olha para os ETFs de Bitcoin, ele é uma pressão compradora. Ele não é uma pressão vendedora, tá? Então, para mim, você chegar e falar, quando lançar os ETFs, a gente vai despencar, pode acontecer? É claro que pode, mas para mim é simplesmente mais uma maneira de tentar caçar o topo e tentar prever o futuro. E vocês sabem que a gente não deve prever os futuros dos mercados, a gente deve estimar as probabilidades com uma estratégia, né? Para quem tá falando isso aí, cara, shorta, né? Então, quando lançar, só short, então, e veja se dá certo, mas as probabilidades não estarão do seu lado, pois estamos numa tendência de alta do Bitcoin, o ETF é uma demanda compradora, então é claro que pode acontecer, né? Mas a probabilidade, obviamente, não é maior de que a gente caia. Para mim, isso é caçar topo. Outro ponto importante que eu tô vendo também é toda essa questão do Fed, do crash. Ainda tem muitas pessoas falando que a gente vai ter um crash a qualquer momento, ou que esse crash vai começar quando o Fed formar o pivô, ou seja, quando o Fed começar a diminuir os juros. E usam exemplos passados, tipo assim, o Fed diminuiu os juros na pandemia e tudo despencou. O Fed diminuiu os juros em 2008 e em 2000 e tudo despencou. As pessoas esquecem que causalidade não é correlação, cara. Se o Fed diminuiu os juros, por que teve uma pandemia? Em 2008 a gente estava tendo a crise do subprime, então os mercados caíram não porque o Fed fez o pivô, não porque o Fed diminuiu os juros, mas por causa da crise do subprime.
Em 2000 a gente estava com uma bolha bizarra nas .com. Então, o mercado caiu não porque o Fed fez o pivô, caiu porque estava sendo mal precificada as ações, formou uma bolha. Então as pessoas acham que porque aconteceu, né, uma causalidade, vai acontecer de novo numa correlação. Eu também. Falei, ó, quando o Fed formar o pivô também, então shorta o S&P 500 para ver o que acontece. Né? Inclusive, quem shortou o S&P 500 esse ano, ele tá basicamente na máxima do ano aqui, Nasdaq também. Ações, caras, que a gente tem aqui, como por exemplo, a própria Coinbase, que eu tava falando com vocês, caras, subindo aqui desde o fundo, que foi lá no final do ano, subindo aqui 300%, sabe? Então, eu entendo que as pessoas querem e parece inteligente você falar que é um risco iminente de um crash, mas, cara, um risco maior ainda nos mercados é você não tomar risco, né? Então, Rashad Mehta já dizia, o maior risco do mercado é você não tomar risco. Então, um pouco de risco você tem que tomar, cara. Se você ficar toda hora buscando um motivo pro crash, você vai perder o bonde, igual perderam o bonde durante todo esse ano e provavelmente vão comprar no topo. Sabe por quê? Porque os topos normalmente são formados quando não tem risco. Os topos são formados quando tá tudo bem, quando tá na euforia, quando até a sardinha tá comprando, quando o meu cabeleireiro tá comprando Bitcoin. Não é o momento ainda, tá? Mas quando isso acontecer, quando tá todo mundo falando bem, quando não tem risco, normalmente são os topos. Então a gente precisa ter uma visão anticíclica e ficar se baseando em teoria, já aconteceu nas últimas 3 vezes, para tentar achar um topo, você vai se ferrar, beleza? O que você precisa é entender os riscos e, beleza, cara, se posicionar nos seus ativos para eles valorizarem, mas, cara, manter um caixa ou trabalhar com opções para se proteger caso o pior aconteça. A gente tem muito caixa, a gente só tem muito caixa porque a gente comprou bem e está vendendo bem ao longo desse ano, tranquilo? E por fim, caras, o último aqui que eu quero falar com vocês, e para isso eu tenho aqui no Bitcoin All Time, foi algo que está vindo muitos nos comentários por causa de uma entrevista de um gringo, Alessio Rastani, inclusive um baita trabalho dele, cara, se vocês quiserem acompanhar, eu acho que vale a pena, é bem legal. E basicamente, cara, o que ele mostra, né, é que a gente pode ter uma onda ABC corretiva no Bitcoin. E quem fala isso é o Robert Preacher, que é um grande trader e analista das ondas de Elliott, né? Então, de maneira resumida, né, o que o Preacher fala é que o Bitcoin ele fez uma onda 1 quando ele não valia nada, aí depois ele fez uma onda 2, né? Ele fez uma onda 1 até os $1.000, depois fez uma onda 2 até os 100, depois uma onda 3 até os 20, depois uma onda 4 até os 3, e aí ele fez uma onda 5. Aí a partir daqui a gente vai fazer a maior probabilidade é a gente fazer um ABC corretivo. Cara, numa boa. E eu sinceramente não quero falar dos fundamentos do Bitcoin porque é extremamente improvável que isso aconteça, tá? Mas eu quero falar um pouco sobre o quão subjetivo esse tipo de análise é, né? Afinal, se a gente contar essas ondas de maneira diferente aqui, cara, vocês vão perceber. Vou até mudar a escala aqui. Vocês vão perceber que parece que as pessoas escolhem o que elas querem acreditar. Né? Então, ele contou essas ondas 1, 2, 3, 4, 5, assim. Eu pergunto para vocês, por que não contou essa onda assim? 1, 2, 3, 4, 5. Por que será? Por que quis colocar no topo? Porque, na minha opinião, ficam tentando prever um topo e um apocalipse, tá entendendo? Eu falo isso com vocês porque eu vi exatamente a mesma narrativa quando a gente estava ali em 2018. O Bitcoin fez a onda 5 impulsiva e agora a gente vai voltar para $1.000. Foi a onda A, a onda B e agora a gente vai ter a onda C nos $1.000. Eu juro para vocês. Eu cansei de ver esse tipo de análise. Era muito mais falado ondas de Elliott lá em 2018, caras. Então, tipo assim, eu não entendo, sabe? Por que não contou assim? E por que tá contando dessa maneira? E vou além. Estão querendo pegar um ABC até os $6.000, mas, caras, pensa comigo. Vocês não acham, deixa eu até pegar o price action aqui, sem a gente estar no logaritmo, para a gente ver o que aconteceu no ano. Vocês não acham que esse ABC aqui também é completamente especulativo? Afinal,
Estão querendo esse ABC aqui. A, B, C. É o que estão querendo, correto? Mas por que não A, B, C? Ou seja, vocês percebem que eu posso encaixar a teoria de ondas de Elliott em basicamente todos os cenários? E vou além. Se o Bitcoin começar a subir e romper o topo, o que vão falar? Vão falar que, não, a onda 5 ainda não foi completada. Então ainda tem espaço para a onda 5. Então o Bitcoin pode ir a $200 mil. E a gente vai ver as pessoas falando a mesma coisa. É a onda 5 para um ABC crash. Só que aí eles não vão falar dos $6 mil. Provavelmente vão falar dos 20 ou dos 30. Então, a gente precisa focar as nossas análises naquilo que a gente pode tomar decisões e naquilo que não tem muita subjetividade. Eu duvido que o Preacher tá shortando, cara. Eu duvido. Se tiver shortando, tá perdendo. Já foi liquidado, né? Porque ele tá bearish o ano inteiro. Tá? Detalhe. Então, vocês entendem que se você ficar bearish com ondas de Elliott, você pode confirmar a sua posição. E se você ficar bullish, você também pode confirmar. Então tomem cuidado com as análises, que você pode fazer o que você quiser, né? Então, por isso que o nosso trade system aqui, ele é um trade system extremamente objetivo, né? Então, quando a gente olha para o nosso trade system, eu sei dia a dia as probabilidades. E eu continuo acreditando que a maior probabilidade é um rompimento para cima do Bitcoin. Por quê? Porque quando a gente olha os nossos indicadores de sentimento aqui, a gente continua com eles apontando para cima. Carregando aqui, só um segundo, galera. Só um segundo. Então vamos lá. Então, a gente continua vendo o Bitcoin formando novas máximas, dia após dia, com as pessoas vendendo. Beleza, de vez em quando a gente tem aquelas compras de topo que eu estou mostrando para vocês, mas no longo prazo, cara, do que a gente está vendo, é a maioria do mercado vendendo. E isso não é de hoje. A gente está basicamente o ano inteiro, cara, nessa. O ano inteiro a gente está com o Bitcoin subindo e a turma acreditando que ele vai cair, a turma vendendo, a turma encontrando narrativas. Eu falei 3 narrativas aqui com vocês, né? Essas ondas de Elliott malucas, o pivô do FED e o compre no bato, venda no fato. Mas na prática, cara, a gente viu dezenas de narrativas ao longo do ano, né? E essas narrativas, elas fizeram muitas pessoas não comprarem, né? Muitas pessoas perderem oportunidades de estar comprando Bitcoin nos 15, nos 20, nos 25. E o mais engraçado é que dia após dia essas narrativas se provam falhas e novas narrativas acabam tomando o lugar delas. Então, até que ponto faz sentido você ficar bearish para sempre e você ir mudando a sua narrativa? Uma hora, cara, eu tenho certeza que você vai acertar. Porque uma hora o Bitcoin vai corrigir. Mas enquanto você não tiver uma estratégia clara te mostrando as probabilidades, você vai mudar de narrativa em narrativa e nunca vai conseguir ganhar dinheiro nos investimentos e no mercado. Correto? Tranquilo. Então, falando um pouco aqui sobre as ordens, né? $39 mil é a resistência, passou ali só os 40k, então uma situação interessante aqui para o Bitcoin. Quando a gente olha aqui os indicadores de sentimento, infelizmente estão tendo um problema aqui no TRDR hoje, caras. Então a gente tem aqui, olha, um long short rate extremamente baixo, historicamente nas mínimas, próximo a 0,6. Ao mesmo tempo que o nosso CVD aqui continua bullish, continua com divergência bullish, apontando para cima. A nossa alta foi feita com aumento de open interest, e qualquer quedinha que a gente tem porrada na venda, cara. Então, para mim, é muito claro, maior probabilidade ainda é o Bitcoin continuar rompendo para cima. Não caiam em narrativas, tá bom? Essas narrativas já estão se provando falhas. Uma hora ou outra pode acertar, com certeza, mas as probabilidades não estão do lado de quem tenta prever o futuro. As probabilidades estão do lado
de quem tem uma estratégia não objetiva, desculpa, uma estratégia não subjetiva, uma estratégia objetiva para as tomadas de decisão. Você me vê aqui dia após dia falar o que eu acho, se o Bitcoin vai subir ou se ele vai cair. E não é porque eu tô acreditando no pivô do Fed ou eu tô acreditando no boato, no fato, não. É porque os meus indicadores, dia após dia, eles mostram as probabilidades para mim. Às vezes eu erro, sim. Só que a gente acerta mais do que erra, modéstia à parte. E a gente tem um trade system que já foi testado nos últimos 5 anos. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Eu vou ter que colocar a musiquinha pra... Porque eu acho que nós vamos, hein? Só para deixar claro, eu acredito que a maior probabilidade é os $40 mil antes a gente ter uma correção significativa. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is there. Very positive, 13 puncher. Novogratz is bullish.